Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, Everton e Chelsea, fim de semana de rodada de Premier League. O Chelsea vai para o seu segundo jogo na semana. Jogou domingo, jogou quinta, domingo de novo vai estar em campo. Chelsea, que se conseguir uma vitória no Goodison Park por algumas horas ou alguns minutos, vai sentir a sensação novamente de liderar a Premier League, mas o Enzo Maresca continua pé no chão e nós, torcedores dos Blues, fingindo que não estamos iludidos. A rodada de Premier League já começou. Daqui a pouco vamos falar rodada, jogo a jogo, mas uma coisa que não mudou de rodadas passadas. O Manchester City perdeu de novo, tá complicado a coisa para eles lá e gostamos, né? Não ligamos e queremos mais. Eu estava assistindo o jogo dos caras e eu vi uma frase que cabe muito, mostrando o torcedor Citizen na arquibancada do Villa Park. O Manchester City perdeu de 2-1 para o Aston Villa. E em nenhum momento esteve na frente do placar, tomou 2-0 e no finalzinho, com a jogada até do Savinho e do Foden, que fez o gol, diminuiu, mas não dava tempo para mais nada não. E o comentarista até brincou e disse que o torcedor do City esqueceu como é sofrer. Então agora eles vão relembrar e é hora do Chelsea. É hora do Newcastle, tá rolando o jogo do Newcastle com o Ipswich. O Newcastle tá vencendo bem os caras aqui, 4-0, 3 gols do Isaac. Vamos resenhar, vamos falar muito, porque é Everton e Chelsea, Premier League 24-25. Domingão, jogo no Goodison Park pela rodada 17, esse 22 de dezembro. 11 horas horário de Brasília, 14 horas no Reino Unido. Vamos resenhar. Olha aí, Filipão Augusti, Campinas marcando presença na área. Haaland sem a bola, chegar nele parece buzina de avião. Não serve pra nada mesmo. Ele até se esforça, ele corre, mas não dá adianta. O time tá todo atrapalhado mesmo. O time sentiu. E o Guardiola, tudo que a gente fala dele, né? A gente admira dele, o cara intenso, o cara que cobra, ele tá mais abatido do que o time. Já reparou aí, ô Filipão? Sigam aí o Felipe Augusti 13. É impressionante. Cris, onde você conseguiu a camisa dessa temporada? Ô, velho, essa aqui, ela veio... Essa aqui não veio de Londres, não. A Home, no caso. Essa eu comprei numa loja que nem existe mais. Comprei e acabei comprando chinesa mesmo. Porque a economia complicou, nosso moeda disparou, né? Tá ficando complicado a comprar lá no site do Chelsea por quase 90 libras. Então, e variou para tudo quanto é camisa, né? Hoje qualquer camisa de clube que você vai comprar, se você for comprar mais baratinha, é 600 paus. Então, quando tiver condição mesmo, eu acabo comprando a outra. Infelizmente, a home dessa temporada vai ficar com um asterisco ali de que não veio de Londres, não. A home, isso. Mas tem como conseguir lá no site da Nike ainda não tem. No site da Nike tem as outras, mas a home só tem infantil lá, Filipão. É isso aí. Tá, se tiver de bobeira aí, Filipão, é só chegar pra gente resenhar. Tá? Se quiser participar aqui, é só mandar o papo aí. Nesse início de resenha, quero pedir aquele apoio nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Threads, né, Blue Sky, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, Spotify, Amazon Music, tem texto, áudio, vídeo, o cardápio é vasto. E vamos resenhar. Filipão falou que aqui, ó,
a camisa third do Chelsea, essa terceira uniforme aqui branco, que provavelmente será o que o Chelsea vai utilizar nesse domingo em Goodison Park, porque o Everton também é azul. Então o Chelsea seguramente vai jogar de branco, porque o Everton é azul, o Chelsea não vai jogar de preto lá. E o Chelsea costuma sempre usar o alternativo. Na temporada passada, o Chelsea usou o Eton Blue, né, aquela camisa verde. E não se deu bem lá não. Então, vamos resenhar. Everton e Chelsea, rodada 17 da Premier League. Um salve aí pro Eliseu, que acabou de chegar aqui. Pois bem, notícias aí, vamos começar o papo, vamos desenvolver a resenha aqui. Vamos falar das notícias, vamos falar de Conference League, que já teve o chaveamento, né? Lembrando que, como é por ranking, o Chelsea tem 4 possíveis adversários na fase de oitavas de final lá no mês de março, sendo que desses 4, 2 deles o Chelsea já enfrentou, que é a equipe do Ghent da Bélgica e do Heidenheim, e pode ter repetição. Caso enfrente uma dessas equipes nas oitavas de final ou na sequência, dessa vez, por exemplo, o Chelsea, se pega o Ghent, vai viajar até a Bélgica. Se enfrenta o Heidenheim viajará até Londres, porque são 2 partidas. Então, vamos resenhar, porque teve a coletiva do Enzo Maresca. Ele falou encontro com os jornalistas, né, pré-jogo nessa sexta-feira, e deu umas notícias aí sobre o Lavia, sobre a turma toda. Ó. Sobre o Romeu Lavia, quando ele foi perguntado, ele disse que dificilmente vai estar no jogo. O Lavia sentiu, né? Então, podemos contar aí que o Romeu Lavia ainda está sentindo e não vai jogar essa partida contra o Everton, não. Aí já é um desfalque, então reforça no meio campo a dupla Caicedo e Enzo Fernandes. Fofana e Badiashile. O Fofana já ia ficar fora bastante tempo mesmo, e aí ganhou um parceiro de zaga, o Benoit Badiashile, né? Não estarão no elenco, não viajam, já vai ficar fora muito tempo, não vão até a cidade de Liverpool. E pelo que o Maresca falou, e foi perguntado pelo jornalista, nesse mês de dezembro, esses jogos de dezembro, a turma do Fofana, o Badiashile, não retorna não. Então só a partir da virada do ano mesmo, só no mês de janeiro, que teremos nossos zagueiros de volta, longo período fora aí. O Reece James, né, machuca, é um craque que o corpo não deixa jogar, mas foi divulgado imagens, ele foi visto, né, o Maresca disse que ele participou de algumas sessões de treinos com a equipe, mas nada tático, mas não joga também, ainda falta muito tempo para jogar. Vamos guardar o Reece James para o próximo ano mesmo, já que ele joga pouco, então vamos dosar bastante aí o nosso craque. Foi divulgado imagens dele no treino dessa sexta-feira, mas ainda está longe de voltar para o time. Arsênio Gomes, underline Chelsea aí, o angolano mais blue que eu conheço, está morando em Portugal. Quem sabe aí, ó. Pior que o Chelsea, se for enfrentar o Vitória de Guimarães, é só na final. Quem sabe o Arsênio vai ter a oportunidade de ir até a Polônia e assistir o Chelsea no eventual final da Conference League. O Enzo Maresca, na coletiva, ele deu uma resposta, né? Quando ele foi perguntado sobre o segredo de seu sucesso no Chelsea, e também falou sobre os jovens no elenco, o Mark Gill, o Achampong e o Tyreek Jordan. 3 desses que brilharam, o Mark Gill mais ainda contra a equipe do Shamrock Rovers, o time irlandês. O Gill marcou 3 gols. O Achampong e o George agora integrados de vez ao elenco principal. E jogaram, principalmente o Achampong, mostrando muita personalidade ali no setor defensivo. E o George ainda está se soltando, mas engraçado, vamos fixar, eu tô com a coletiva aqui, transcrita, e a resposta que ele deu sobre o segredo do sucesso, né, nesse comando dele no Chelsea, nessa grande virada, né. Aí vou puxar aqui a resposta, notícias de lesões aqui que ele falou, ó. Sobre lesões, ele falou, ó, o João Félix está de volta, né? Ele entrou no segundo tempo contra o Genk,
Falou, vocês viram o João, viram o Romeu Lavia, falou que o Lavia vai ter a dificuldade, que eu comentei aqui há pouco, e diz que os outros dependem muito, mas não vai ter o Badiashile e nem o Fofana. Reece James, né, falou que finalmente amanhã, seria esse sábado, uma sessão de treinamento, né, ele vai começar a jogar. O jogar aqui é o treinar, é só uma formalidade da tradução aqui. Parte da sessão do treino. Foi divulgado essas imagens aqui, e aí ele citou como 100 jogos de Conference League até o mês de março, se ele teme que alguns jogadores fiquem insatisfeitos por não jogar. Aí ele falou aqui assim, ó, há jogadores que infelizmente não jogaram muito conosco em todas as competições. Aí ele citou o Tio, né, citou o Chukwuemeka. O Chukwuemeka até jogou uma partida, jogou contra o Astana. E provavelmente são os primeiros a querer sair, porque trabalham todos os dias, treinam todos os dias, porque querem jogar. E se não jogarem, provavelmente estão a pensar em sair. Sobre se não conseguirem minutos, para a partir de janeiro procurarem times, né? Foi o que falou. Aí perguntado aqui, ó. Resposta de Enzo Maresca quando perguntado sobre o segredo de seu sucesso. Diga-nos o segredo de seu sucesso. Aí a resposta do Maresca. Os jogadores, com certeza. Né? Que, claro, está certíssimo, que entendeu como é que é o sistema, o que ele quis implantar, e o Chelsea está entregando bons resultados e não se abatendo. Olha o Anderson aí, ó. Recife na área, salve Anderson, o cara que melhor debate Chelsea nesse Brasil aqui. Eu duvido que tenha alguém que desenvolva teses e converse sobre o Chelsea melhor do que o Anderson.henrique.5494 Blue, lá de Recife, lá. Tamo junto aí, Anderson. Diga-nos o segredo do seu sucesso. Olha o que falou o Maressa. Os jogadores, com certeza, podem ser tratados da forma que quiserem, mas se não tiverem uma mente aberta, ou se não compreenderem o que lhes peço, é complicado. É o que eu falei agora, os caras compram a ideia, entendem e desenvolvem e praticam em campo. E depois, uma mistura de coisas, o clube, a equipe técnica, os jogadores. É importante que todos partilhemos a mesma visão. Isso aqui é importante demais. Não está deixando ego tomar conta. O que por vezes não é fácil. Então, o Enzo Maresca deixou claro, desde que ele chegou, ninguém pode contestar isso dele. Falou a quantidade de jogadores que ele queria, deu um susto, apanhou muito na pré-temporada. Eu acredito que a virada do Chelsea, o Anderson tá aí. Não sei se você concorda, o Anderson. O ponto de virada de chave do Chelsea para começar a dar esse encaixe foi aquele empate com o Crystal Palace em Stamford Bridge. Lembra que tomou aquele gol no final? Eu acho que a partir do empate com o Crystal Palace, a coisa começou a andar. Teve empate com o Nottingham Forest, tudo, mas para mim o ponto-chave foi o jogo com o Crystal Palace. Salve pro Miguel, o Anderson disse que estamos juntos, tá mandando um salve aqui, tá? Valeu demais. Espalhem a resenha e cheguem mais. Então, o que o Enzo Maresca quis dizer? O segredo do sucesso é todo mundo entender que toda decisão tomada é a favor da equipe, do time, e não vamos esquecer, né? Que nas 2 últimas temporadas parecia que estava cada um pensando em si próprio, né? Então, todo mundo está confiando muito no Enzo Maresca. O Chelsea esteve em campo na quinta-feira, encerrou a primeira fase da UEFA Conference League, goleou, né? Mais uma vez. O Chelsea só não goleou o Heidenheim e o Astana por formalidade, né? Mas olha só, o 5-1, 3 gols do Mark Gill, um do Cucurella e um do Dewsbury Hall. A partida foi mais ou menos assim, né? Se for para dar um relato, eu até publiquei, tem um texto no Instagram aqui do Chelsea Fan BH, no feed, que eu vou pegar aqui, vou até reproduzir aqui, ó. Chelsea 5, Shamrock Rovers 1. O Shamrock Rovers é um time da Irlanda, é um time bem tradicional, é um time até mais velho, mais antigo que o Chelsea, o time de 1889, e tem história, porque
Edu, eu sempre confundo, não é o Edu, é o Duff. O Edu Gudjohnsen é islandês. O Duff, meio-campista e hoje treinador, é o atual campeão da Liga Irlandesa. Ele jogou no Shamrock Rovers. O Bob Tumbling, sabe? Segundo maior artilheiro do Chelsea, só superado pelo Frank Lampard, foi jogador do Shamrock Rovers. Então, esses times têm jogadores em comum aí durante a troca de suas camisas e se enfrentaram. E o Chelsea venceu bem, venceu por 5-1. O Anderson mandou a resposta aqui, perguntando para ele se ele lembra do jogo da virada. Eu lembro sim, a equipe foi crescendo paulatinamente. Acredito que o jogo da maior credibilidade foi a virada contra o Tottenham. Sim, porque com aqueles erros do Cucurella, né? Eu assistindo aquele jogo e agora assistindo todos os jogos contra o Chelsea, o empate contra o Shamrock. Cara, você percebe que o Chelsea mantém a mesma maneira de jogar, não se abala, parte para cima. Contra o Tottenham, eu tinha certeza de uma reação do Chelsea. Eu não imaginava que seria 4 gols marcados, mas eu imaginava que o Chelsea venceria sim. Então o Maresca certíssimo com todo mundo fazendo um conjunto e toda decisão sendo tomada em favor da equipe. Aí, voltando aqui ao Shamrock, time, os verdes, né, os trevos da cidade de Dublin, tem o pré-jogo, quem quiser, lá eu falei de YouTube, de Sinéad O'Connor, de Tim Lizzy, citei várias coisas sobre o Shamrock, da Liga Irlandesa e tudo. Sobre o jogo, Chelsea 5, Shamrock Rovers 1, para depois a gente entrar de vez na Premier League, porque já foi definido os confrontos da repescagem e aí os possíveis adversários do Chelsea. Chelsea encerrou sua participação na primeira fase desse terceiro torneio UEFA, a UEFA Conference League, né? Chancela UEFA, do jeito que começou, né? Goleando o adversário e mostrou a diferença, né? A superioridade no nível de futebol apresentado. O Chelsea, que é um multicampeão europeu, o Shamrock Rovers, apesar de já ter muita experiência em competições europeias, tem histórico de jogos contra o Manchester United nos anos 50, contra o Tottenham em 2012, né? Eles perdeu todos esses jogos. O histórico do Shamrock Rovers contra times ingleses agora são de 5 jogos e 5 derrotas. Tomou goleada do Tottenham, tomou goleada do Manchester United, aquele Manchester United ainda, né, pré o acidente de avião que abalou todo o time, aquele final da década de 50. Então, na rodada 1, o Chelsea tinha goleado o Genk. Na última rodada, e também em Stamford Bridge, venceu os irlandeses Shamrock Rovers por 5-1. Hat-trick do Mark Gill, o Dewsbury Hall marcou e o Cucurella também. Lembrando que o Cucurella só jogou essa partida porque está suspenso do jogo contra o Everton nesse domingo. Lembrando, né, burrice, ele tomou um segundo cartão amarelo após o apito final. Ele jogou todos os minutos, apito final, jogo encerrado. E aí o Marco Cucurella foi reclamar e tomou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. Então está suspenso só essa partida, não foi expulsão direta. Ele vai desfalcar. Provavelmente vai entrar o Renato Veiga ali na lateral esquerda, né? Então o Chelsea mostrou superioridade, venceu por 5-1. O gol irlandês foi marcado pelo Pom. Foi um gol que deixou os torcedores dos caras bem animados com a visita a Stamford Bridge. Eles aproveitaram muito. Aquele 1-1, mas aí como o Anderson mandou a resposta aqui, ele estava aí, o Chelsea não se abala, tem muita mentalidade, não se abate, não se afeta por reveses momentâneos, né, em que está sofrendo nas partidas. O Chelsea 24-25, acabei de falar aqui, não se deixa bater, independente da competição ou revés que passa nas partidas. Se impõe diante do oponente e entrega boas performances ao torcedor. A galera aí, o Lampa Mil Grau, o Júnior, né, estão gostando das performances do Chelsea na temporada. Olha aí o Thiago Mari, aí, Gunner, tá aí na área aí, tá gostando das performances do Chelsea. Acabou, o Newcastle venceu o Ipswich Town lá no Portman Road por 4-0, o Ipswich com dificuldades, vai brigar até o final. Vamos ver aí, ainda tem que enfrentar o Chelsea nesse turno ainda. Então será que
os caras vão se manter, porque o Southampton seguramente vai retornar para a Championship, né? Então, o Chelsea, nesse jogo contra o Shamrock Rovers, o último jogo da quinta-feira, na sexta rodada da Conference League, os caras dominaram o confronto, como aconteceram em praticamente todas as partidas, e o Chelsea mudando o time sempre, com um time C, time B, não dá para... Sempre que tinha uma disposição, era um plano de jogo diferente, e o Chelsea sempre entregando e vencendo bem os adversários. O Chelsea aproveitou muito bem as falhas, todos os jogos, é impressionante, o Noah, o Astana. O único time que não falhou contra o Chelsea foi a equipe do Heidenheim. O Chelsea fez... Não, teve uma falha do zagueiro. Então, é verdade, o Chelsea aproveitou bem todas as defesas, as desatenções e marcou gols entregadas da defesa e venceu por diferença gigante de gol. O Maresca deu chances para o Acheampong e para o George, os integrou em definitivo ao elenco principal, então nós vamos ver muito essa turma aí, vão se desenvolver bem. E entre o George e o Acheampong, que é lá da defesa, um é ataque e o outro é defesa, o zagueiro. O Chelsea precisa dos dois, precisa de um goleiro também. Mas o Acheampong é o que parece mais em casa, mais sossegado. O George ainda está se desenvolvendo, está se integrando mais. Dá a impressão de que o Acheampong ele vai se desenvolver bem mais rápido. Então, caras que agora, joias de Cobham, que fazem parte do elenco principal do Chelsea. Um resumo da primeira fase do Chelsea na UEFA Conference League: 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos marcados, liderança geral, time a ser batido. Eu sempre disse, a partir do momento em que o Chelsea foi confirmado na UEFA Conference League, decepção se o Chelsea não for campeão desse negócio. Então, caminho para Wrocław. O Chelsea seguramente estará na Polônia no mês de maio. Apenas 2 equipes encerraram o torneio nessa primeira fase. De 36, só Chelsea e Vitória de Guimarães, lá de Portugal, estão invictos na liga. Por isso, como o sorteio é dirigido, é por posições, os dois só se enfrentam se chegarem até a Polônia. O Chelsea tem muito mais chances de chegar lá. O Vitória de Guimarães tem um empate no meio do caminho, está invicto, mas não venceu todos os jogos. Então, uma final inglesa e portuguesa entre os Blues e a turma lá de Guimarães, só numa possível final, e o caminho para Wrocław, na Polônia, segue livre. Então, o Chelsea encerrou muito bem a sua campanha na UEFA Conference League. 4ª edição do torneio, Chelsea muito favorito. E lembrando que para a próxima fase, o Enzo Maresca ainda pode inscrever o Cole Palmer, o Romeu Lavia e o Wesley Fofana. Agora, como é fase decisiva, é mata-mata, o cara quer ganhar troféu, seguramente teremos Cole Palmer em campo nas próximas fases da UEFA Conference League. Um salve, chegou aqui o Hugo Capô. Seja muito bem-vindo, Hugo. Seja muito bem-vindo mesmo. Conference League, vamos falar aqui dos jogos, né? A rodada final da Conference League e também a classificação geral, e aí a gente já passa os confrontos, possíveis confrontos aqui. Vamos lá. 4ª edição do torneio aqui, vamos na atual temporada 2024-2025 do torneio. Já eu passo os confrontos da repescagem, já a classificação, mas vamos passar aqui a rodada final, fases iniciais aqui, fase de grupos. UEFA Conference League, competição, página inicial, que vamos falar dela aqui. Thiago, Hugo, vamos lá. Playoffs, fase de grupos, cadê os jogos? Ver jogos, cadê aqui? Isso, tá aqui, ver jogos. Último colocado, o Petroclube. UEFA Conference League, Chelsea líder do campeonato. Vamos resenhar aqui. Enquanto não vira
Ó, classificação da Conference League. Vamos lá. Classificação primeiro da Conference League após a rodada final. Líder, Chelsea, 6 jogos, 18 pontos, 26 gols marcados, 5 sofridos. Segundo é o Vitória de Guimarães, com 14 pontos. Terceiro lugar, a Fiorentina, com 13. Olho na Fiorentina, se recuperou muito bem. É a atual vice-campeã, né? Já disputou 2 finais do torneio, então Fiorentina aí, terceiro colocado. Quarto é o Rapid Viena, com também 13 pontos, mesma pontuação da Fiorentina. O Djurgården da Suécia foi a 5ª equipe classificada às oitavas de final. O 6º colocado foi o Lugano, todos com 13 pontos. Fiorentina, Rapid Viena, Djurgården e Lugano, 13 pontos na competição. O Legia Varsóvia, olha aí, 13 pontos. E o Cercle Brugge da Bélgica, 11 pontos, foi o 8º colocado. Do 9º ao 24º, a turma da repescagem: Jagiellônia Białystok, o Shamrock Rovers, o Apoel e o Pafos, Panathinaikos, Olimpia Ljubljana, Real Betis e o Heidenheim. Turma aí com 11 e 10 pontos. 17º, Ghent, da Bélgica, 9 pontos. 18º, Copenhagen, da Dinamarca, com 8. Viking Reykjavik, lá da Islândia, 8 pontos também. E o Borac, da Eslováquia, Eslovênia, com Borac, Bósnia e Herzegovina, com 8 pontos. 21º, o Celi. 22º, o Omonia. 23º, a equipe do Molde, da Noruega. E o último colocado, o Baka Topola, com 7 pontos. Então, os confrontos já definidos. O Baka Topola é a equipe da Sérvia e ficou com a última posição. Eliminados, o Heart Midlothian, da Escócia, da cidade de Edimburgo, ficou com a mesma pontuação do Baka Topola, 7 pontos. Hearts, Istambul Basaksehir, lá da Boleslav, o Astana ficou fora aqui, ó. Astana e Noah. Dos 6 adversários do Chelsea, 2 ficaram pelo caminho. Hearts, Basaksehir, Boleslav, o Astana, Sangalan, Helsinki, Noah, New Saints, Dinamo Minsk, Larn, o Linz, né, o Lask e o Petroclube estão eliminados da competição. A rodada final, toda disputada na quinta-feira, dia 19, terminou com os seguintes resultados. Em Portugal, Vitória de Guimarães 3, Celi 1. Na Turquia, Istambul 1, Rapid Viena 2. Em Heidenheim, na Alemanha, Heidenheim 2, Olimpia Ljubljana 1. Na Noruega, Molde 3, Larn 0. Na Polônia, Legia Varsóvia 1, Real Betis 0. Omonia 4, Viking Reykjavik 0. No Cazaquistão, Astana 1, Baka Topola 0. Dinamo Minsk 1, Hearts 2. Os escoceses venceram o seu jogo, mas acabaram ficando de fora da próxima fase da UEFA Conference League. O Noah da Armênia venceu o Lada Boleslav por 2-0 na Armênia. O Cercle Brugge goleou o Sangalan por 6-2. Fiorentina 2, New Saints do país de Gales 0. Copenhagen 1, Jagiellônia Białystok 2. O Copenhagen perdeu em casa e mesmo assim avançou para a próxima fase da Conference. Chelsea venceu o Shamrock Rovers por 4-2, por 5-1, na verdade. Então, acabou se classificando. Foram os jogos da última rodada aqui da UEFA Conference League. Igor Rafael chegou aqui. Seja muito bem-vindo, Igor. Chelsea e Noah. Chelsea, os resultados aqui, ó. Bem interessantes aqui. Jogos do dia 19/12. Vamos pegar aqui toda a rodada e repassar aqui. Isso, tô aqui. 19/12. A rodada foi a seguinte. 19. Isso aqui, pronto. Vamos repassar
e dei uma misturada nos jogos aqui com jogos de rodadas passadas. Jogos da quinta-feira, 19/12 de 2024. Última rodada da Conference League. Na Bélgica, Cercle Brugge 1, Istambul Basaksehir 1. Na Alemanha, Heidenheim 1, Sangalã 1. Na Noruega, Molde 4, Lada Boleslav 3. Na Espanha, Betis 1, Helsinki 0. Na Áustria, Rapid Viena 3, Copenhagen 0. Na Suécia, Djurgården 3, Legia Varsóvia 1. Em Portugal, Vitória de Setúbal 1, Fiorentina 1. Jogo do segundo contra o terceiro geral. Em Londres, Chelsea 5, Shamrock Rovers 1. Lask 1, Viking Reykjavik 1, jogo na Polônia. Hearts 2, Petroclube 2. Panathinaikos 4, Dinamo Minsk 0. Baka Topola 4, Noa 3. Larne 1, Ghent 0. Lugano 2, Pafos 2. O Celje venceu o New Saints por 3-2. O Borac empatou com o Omonia em 0-0. O Jagiellonia Bialystok também empatou em 0-0 com o Olimpia Ljubljana. E o Apoel, em casa, empatou com o Astana em 1-1. Os jogos da oitavas de final, não oitavas, é a fase anterior, né? Seria a antiga 32 avos de final, os playoffs, a repescagem, que serão disputados nos dias 13 de fevereiro e 20 de fevereiro, 13 e 20 de fevereiro, foram definidos assim, com Borac e Olimpia Ljubljana, Viking Reykjavik e o Panathinaikos, o Copenhague contra o Heidenheim, Celje contra o Apoel, Omonia e Pafos, Molde e Shamrock Rovers, Baka Topola, Jagiellonia Bialystok e o Ghent contra o Real Betis. Todos os jogos nos dias 13 e 20 de fevereiro. Sobre os possíveis adversários do Chelsea, como é um torneio que vale a classificação, é um formato de liga, é regularidade, então é o seguinte, o Chelsea primeiro e o Vitória de Setúbal é o segundo. Então pode variar de adversários ali. Os possíveis adversários do Chelsea na fase de oitavas de final: Ghent, Real Betis, Copenhagen e o Heidenheim. Mesma coisa, possíveis adversários do Vitória de Setúbal: Ghent, Real Betis, Copenhagen e Heidenheim, dependendo de quem avançar, porque, por exemplo, o Copenhagen foi o 18º colocado, o Heidenheim o 16º, o Ghent foi 17º e o Betis 15º. Então, por exemplo, se passa o Copenhagen pelo Heidenheim e passa o Ghent pelo Betis, o Chelsea vai enfrentar o Copenhagen, que é o 18º, e o Vitória de Setúbal enfrentaria, por exemplo, o Ghent. Então, é sempre o time de pior campanha vai enfrentando a de melhor campanha, então pode mudar de lado. O Chelsea pode estar de um lado da chave enfrentando Ghent ou Betis e pode estar de um outro lado enfrentando Copenhagen e Heidenheim. O caminho é todo dirigido, todo direcionado já de acordo com as posições de liga dos clubes. Então o que se sabe é que o Chelsea sempre fará o primeiro jogo como visitante por ter a campanha geral da competição. Então, Chelsea muito bem na UEFA Conference League, fez o que tinha que fazer, amassou seus adversários, mostrou a superioridade e agora só vai estar em campo no mês de março. Dado o recado sobre a Semana Blue, com as notícias, contusões, coletiva do Maresca e UEFA Conference League, vamos partir para a rodada 17 da Premier League, que já teve jogos nesse dia 21, 4 jogos realizados: Aston Villa 2, Manchester City 1, West Ham 1, Brighton 1,
Ipswich Town 0, Newcastle 4 e Brentford 0, Nottingham Forest 2. Muita atenção com o Nottingham Forest, que venceu mais um aí, venceu fora de casa o Brentford, hein? Adversário que foi vencido pelo Chelsea na rodada passada. Jogos deste sábado ainda, Crystal Palace e Arsenal, jogo no Selhurst Park. E no domingo, mais 5 jogos, Everton e Chelsea às 11 da manhã, mesmo horário, Manchester United e o Bournemouth, Leicester City e o Wolverhampton no King Power, Fulham e Southampton, e fechando a rodada às 13 horas e 30 minutos, Tottenham contra o Liverpool. Classificação de momento com os jogos realizados. Líder da Premier League, Liverpool, 36 pontos, 15 jogos e 11 vitórias. Vice-líder, o Chelsea, com 34 pontos, 16 jogos, 10 vitórias. O Chelsea tem um jogo a mais porque a partida entre Everton, nosso adversário do domingo, e o Liverpool, o derby de Merseyside, não aconteceu há algumas semanas. Então, Liverpool 36, Chelsea 34, Nottingham Forest 31, Arsenal 30, Aston Villa 28, Manchester City 27. Na sexta posição, Manchester City aqui, em zona de Liga Europa, hein? Sétimo colocado, o Newcastle, que venceu agora o Ipswich Town por 4-0, 26 pontos. Em oitavo e nono, com 25 pontos, o Bournemouth e o Fulham. 11º, o Tottenham. 12º, o Brentford, 23 pontos. 14º, o West Ham, 20. Crystal Palace, 16 pontos, em 15ª posição. Everton, nosso adversário, em Goodison Park, espera um jogo difícil, 15 pontos. Leicester City, 14 pontos na 17ª posição, zona de rebaixamento. Ipswich Town, 12. Wolverhampton, 9. Southampton, 5 pontos. 18º, 19º e o 20º colocado é a Premier League, aí a posição. O Chelsea, um bom papel, vencendo o Everton, vai animar mais a torcida ainda. O Anderson mandou aqui, ó: tu sente que o Chelsea pode brigar pelo título? Estou com o sentimento que podemos nos superar, assim como isso ocorreu em 16-17. Agora, depois de todos esses jogos aí, independente, pode até juntar os jogos da Conference League, pela rotatividade do elenco, e o Chelsea está jogando da mesma maneira. Tudo que a gente elogiava do Manchester City de tempos, que eram 30 caras muito bem treinados, você já pode jogar isso para o Chelsea, viu, Anderson? 26 caras muito bem treinados e, comprando a ideia do treinador, eu acho que o Chelsea entrou, sim, na briga pelo título, principalmente porque um desses papões da Premier League já perdeu hoje, já tem um jogo a mais, está 7 pontos da gente, a gente pode abrir aí 10 pontos do Manchester City e acabar com essa regularidade, eliminando os caras. Eu acho que sim. E sobre aí, ó, assim como isso ocorreu em 16-17. Lembra que em 16-17 foi a partir de uma derrota para o Arsenal que o Antônio Conte mudou umas coisas? Eu citei com você agora há pouco um jogo contra o Crystal Palace. Eu acho que sim. Aí o Anderson mandou aqui: não somos fortes mentalmente ou temos jogadores prontos como nossos adversários? Mas não somos prontos mentalmente ou temos jogadores prontos como nossos adversários, mas podemos superar. Eu acredito que o Chelsea agora sim, ele entrou na briga. O Enzo Maresca, ele está sempre protegendo, né, o elenco, se resguardando, falando que ainda não estamos na briga pelo título, não. Mas o desempenho, né, do time, o time começar perdendo, manter o jogo, partir sempre. Agora, o que crava? O que vai confirmar o Chelsea na briga pelo título da Premier League? É efetividade no ataque. O Chelsea ainda perde muitos gols. E você viu contra o Brentford aquele gol que tomamos, né? Aquele revés no finalzinho. Um vacilo, um erro. O Enzo Maresca disse que times que brigam pelo título não tomam aquele tipo de gol. Os caras
desconcentram, cedem para o adversário, e o Chelsea é um time que pressiona muito o adversário lá na frente. Quando pega alguém mais qualificado, que encaixa bem o contra-ataque, nosso goleiro não ajuda, né? Ele é um goleiro nota 6. Geral, ele utiliza bem, faz boas defesas com os pés, mas num cara a cara com ele, com o atacante preparado para pensar e desenvolver, não deu. Igualzinho o que aconteceu contra o Brentford. Eu acho que o Chelsea, ele se habilitou sim nessa briga aí pelo campeonato. E o Liverpool, mesmo com todo o hype do Arne Slot, não tá mais papando, né? Não tá entregando um grande futebol, grande performance. Tá vencendo pelo poderio individual de seus atacantes. O Darwin Núñez acha uma bola, serve um atacante, serve o Salah, tem ali tem um McAllister, tem uma turma toda. Então o Chelsea está sim. Para mim, o Chelsea está na briga sim. Mas não vamos empolgar não, porque caso o Chelsea não confirme, o Chelsea não se fixe nesta briga ali de falar, o Chelsea vai ser campeão da Premier League. Se você me pedir para apostar agora, eu digo que não vai. Eu aponto que vai ser o Liverpool. E eu já apontava isso mesmo antes do Manchester City estar mal. O Chelsea é uma surpresa. Lá no início da temporada, quem acompanhar as resenhas pode ver aí que eu sempre falo, o Chelsea é para ficar entre quinto e sexto de novo. E ali para se conseguir se superar e conseguir a quarta posição para voltar à Champions League. Acredito que na Champions League estaremos de volta. Então, confiança no treinador. Estamos muito bem treinados. Nosso elenco está muito bem treinado e o trabalho está só iniciando. Então, o Chelsea está na briga. É um dos possíveis campeões aí. Mas o super favorito é o Liverpool para mim. Histórico geral de confrontos entre o Everton e o Chelsea. Registra 192 jogos na história, com 76 vitórias do Chelsea, 56 empates e 60 vitórias do Everton. Na Premier League, desde 1992, apenas 64 partidas, né? O Everton, o Tottenham, o Chelsea, Manchester United, Arsenal, são equipes que não deixaram a Premier League em nenhuma edição, então estão desde o início. Chelsea 29 vitórias, 21 empates e 14 vitórias do Everton. 64 jogos no total, 167 gols já foram marcados nesses 64 jogos, 102 gols do Chelsea e 65 do Everton. O primeiro jogo entre os times na história aconteceu no Goodison Park, em 1º de abril de 1908, era a temporada 1907-1908. 10 mil pessoas apenas estavam na casa do Everton e o Chelsea venceu por 3-0 com 3 gols do atacante George Hillsdon, que quem quiser saber um pouco sobre ele, tem a série Lendas do Chelsea aqui no perfil no feed do Instagram do Chelsea Fan BH. Ele faz parte, né, já tem seu capítulo especial ali na Lendas do Chelsea do George Hillsdon. Jogo que aconteceu pela League Division 1 e o Hillsdon marcou um hat-trick, marcou 3 gols nessa vitória do Chelsea por 3-0 em 1908, na primeira vez que os times se enfrentaram na história. Nesta temporada, o Chelsea foi 13º na Liga, né, primeira divisão, League Division 1. Vou deixar aqui mostrar que eu estou fazendo, League Division 1. 36 pontos, mesma pontuação do Everton, que ficou à frente, ficou em 11º com 36 pontos, mas tinha uma vitória a mais, 15 vitórias dos Toffees contra 14 vitórias dos Blues, e o Chelsea ficou em 13º e o Everton em 11º. Uma curiosidade, chegou o Ezequiel aí, torcedor do Manchester, lá do interior do Ceará, sempre nas resenhas aqui, sempre acompanhando, sempre dando moral para nós. Nesta atual temporada da Premier League, a 2024-25, estavam na primeira divisão na temporada 1907-1908 as seguintes equipes. Equipes que estavam lá junto com Chelsea e Everton em 1908 estão com Chelsea e Everton na Premier League aqui,
anos, mais de 100 anos depois. Ó. O Manchester United, que foi o campeão, o Aston Villa, que foi vice, e o Manchester City foi terceiro colocado naquela época. O Newcastle foi quarto colocado, o Liverpool foi oitavo, e o Nottingham Forest nono, e o Arsenal foi décimo. Só que naquela época o Arsenal se chamava Vulvet Arsenal. Era a sua primeira formação ali, era a turma da fábrica de armas, né? De Vulvet. Então, United, Manchester United, Aston Villa, Manchester City, Newcastle, Liverpool, Nottingham Forest e o Arsenal estavam entre as 20 equipes que disputaram o campeonato inglês da primeira divisão na temporada 1907-1908, quando Chelsea e Everton se enfrentaram pela primeira vez. Então, das 20 equipes da Premier League 2024-2025, 10 delas estavam lá em 1908. Como o campeonato mudou muito através da história, né? Então, histórias do futebol inglês que a gente gosta muito. Já o primeiro jogo no Goodison Park, válido pela Premier League, o Chelsea também ganhou, e foi em novembro de 92, temporada 92-93, temporada de estreia da Premier League. 21 de novembro de 1992, Everton 0, Chelsea 1, gol do atacante Robert Fleck, que mais o gol foi aos 45 minutos de jogo. E quem quiser saber também como eu citei o George Hillsdon, sobre o Robert Fleck, ele que é escocês, ele também está na seção Gigantes do Chelsea. No perfil do Instagram tem um texto lá que relata muito sobre o Robert Fleck, um pouco da carreira. Ele que foi autor do gol, né, do primeiro jogo entre o Everton e Chelsea no Goodison Park pela Premier League. 17.418 pessoas assistiram aquele jogo, que aconteceu na 16ª rodada, olha aí. Em 24 e 25 os times vão se enfrentar na 17ª. Em 92 se encontraram no Goodison Park na primeira edição da Premier League, na 16ª rodada. No final do campeonato o Chelsea terminou na frente, em 11º com 56 pontos, e o Everton foi 13º com 53, 3 pontos menos do que os Blues. Howard Kendall, técnico inglês, comandava os Toffees. Ian Podolphy, o técnico escocês, comandou a equipe Blue do Chelsea. O Chelsea tinha Hitchcock, Donaghy Lee, Hall, Frank Sinclair, Ed Newton e Dennis Wise na equipe inicial, Graham Stewart, Mick Hartford e o Robert Fleck. O Everton tinha o goleiro Southall, Keown Hinchcliffe, Ablett e o Snowden eram os caras da defesa, Watson, Jackson, Horne e o Harper, Hideout e o Busley eram os atacantes. O Everton, que perdeu para o Chelsea na primeira partida dos times na Premier League no ano de 1992. Então, Southall, Keown, Hinchcliffe, Ablett, Snowden e Watson, Jackson, Horne, Harper, Hideout e Busley. Hitchcock, Donaghy Lee, Hall, Sinclair e Newton, Wise, Townsend, Stewart, Hartford e o Fleck. Os 11 iniciais daquela partida debut Toffees e Blues na temporada inicial Premier League. Treinadores, né? Nós que estamos aí bem animados com o Enzo Maresca, nascido Vincenzo Maresca em Pontecanho Faiano, cidade italiana. Nosso treinador de 44 anos, 26 jogos já na temporada aí, ó. E olha o que ele tem feito, né? Responsável por um time que não se abala em situações adversas. Não importa o nível do adversário, ideias claras, cartilha rígida, jogadores comprando a ideia, toda a equipe montada, toda decisão em favor da equipe. Está tendo sucesso em sua primeira temporada no Oeste de Londres e fez o Chelsea ser um time temido pelos adversários. Devolveu ao torcedor aquela ideia, né, aquela sensação de que o Chelsea não será mais, né, facilmente batido em sua casa, né, que estava acontecendo muito nas temporadas passadas. Os adversários chegavam e venciam, o Chelsea perdeu muitos pontos em casa. Já nosso adversário, falando aqui nesse top, nesse quesito de treinadores,
Vamos falar do Sean Dyche, treinador do Everton, 53 anos, é inglês também, está na terceira temporada nos Toffs. E nessa temporada de 24-25, 17 jogos e apenas 4 vitórias. Então isso deixa claro que o objetivo principal é manter o time azul de Liverpool na primeira divisão. Lembrando que na próxima temporada o Everton estará de casa nova, vai estar inaugurando um baita estádio para 50 ou 60 mil pessoas e vai deixar o Goodson Park há mais de 100 anos. Então o Dyche, ele ganhou visibilidade. Nós, torcedores dos Blues que acompanhamos muito do Chelsea, estamos acostumados a ver o Sean Dyche aí, quando ele treinou o Burnley, né? Ele foi muitos anos treinador do Burnley, foram 10 temporadas entre 2012 e 2022. Levou o Burnley a disputar a Europa League, ele travava bons embates contra o Chelsea, é um cara que sabe armar defesas, então o Chelsea vai ter trabalho, o Enzo Maresca vai precisar estudar bem esse Everton do Sean Dyche aqui. Ele é um ex-jogador, ex-defensor, né, zagueiro, teve passagens por Nottingham Forest, Chesterfield, Luton Town, Millwall e Watford. Quando ele era jogador, o maior tempo dele, a longevidade, foi no Chesterfield, entre 89 e 1997, quando ele entrou em campo 269 vezes com a camisa azul do Chesterfield. Chesterfield que em temporadas recentes enfrentou o Chelsea na Copa da Inglaterra. O Sean Dyche é um técnico que monta sistemas defensivos eficientes e o Chelsea vai ter dificuldade para vencer em Goodson Park. Eu acho que o Chelsea vai vencer, mas dessa vez não vai ter goleada e vai ser com bastante dificuldade. Então vamos aguardar esse embate na lateral do campo aí entre o Vincenzo Maresca, o Enzo Maresca e o Sean Dyche, né? Estamos acostumados a assistir jogos de Chelsea e de Everton e a gente procura sempre figuras notáveis. No Chelsea, a gente sempre vê, a gente fala de Lampard, Terry, Drogba, Cech, uma temporada, uma galera, né, de geração de torcedores mais recentes. Tem, puxar mais para trás, o Kerry Dixon, o Pat Nevin, né, Zola, Gullit. E eu separei aqui um tópico de notáveis, mas caras assim lendários das duas equipes, um de cada. O do Everton é mais antigo, mas é lenda mesmo, é impressionante, até o nome dele é legal. E o que eu usei como critério? Já tinham que ter enfrentado o Chelsea, o cara do Everton, ele tinha que ter jogo contra o Chelsea, de preferência marcando gols. Então as duas figuras que eu separei já disputaram muitos Toffs versus Blues e marcaram gols. Então, nessa sessão aqui, notáveis, né, nesse tópico, eu separei do Everton a lenda dos Toffs, o atacante William Ralph Dean, né, ele já faleceu em 1980, com 73 anos. E quem é o William Ralph Dean, lenda do Everton? É um cara conhecido como o Dixie Dean. Um cara é ídolo dos Toffs, atuou no time azul de Liverpool por 14 temporadas e a sua melhor temporada foi a de 1930 e 1931. Ele entrou em campo 42 vezes, foram 42 jogos naquela temporada e marcou 48 gols. Olha que média, mais de um gol por jogo. O Dixie Dean atuou pelo Everton entre 1924 e 1938, tá? Deixando registrados 433 jogos pelo Everton e 383 gols. Olha que bela marca. Era um super goleador e ainda defendeu a seleção da Inglaterra 16 vezes e marcou 18 gols. A média de mais de um gol por jogo, tanto na sua melhor temporada quanto na seleção inglesa ainda. Olha só. É impressionante. Ele, até se aposentar, acumulou na carreira, deixou para a história do futebol 507 partidas como profissional e 440 gols marcados. William Ralph Dean, o Dixie Dean, lenda do Everton, lenda dos Toffs. Foram
5 títulos pelo Everton. 2 vezes campeão inglês, 1 vez campeão da Copa da Inglaterra e 2 vezes campeão da Community Shield. O Dixie Dean, ele tem um jogo contra o Chelsea, que o torcedor Blue que procurar história aí, já faz anos e anos e anos, ele tem quase 100 anos este jogo, ele marcou 5 gols contra o Chelsea na temporada 31-32. 14 de novembro de 1931 era a 15ª rodada da League Division 1. Valia essa taça, esse troféu aqui. E o Dixie Dean marcou 5 gols na goleada do Everton sobre o Chelsea por 7-2, jogo no Goodison Park. Então, o cara era muito goleador. Desses 383 gols aqui, ó, esses 3 aqui contra o Chelsea na goleada de 7-2 ficaram para a história. Então, Dixie Dean é o notável Toff da nossa resenha, e o notável do Chelsea não fica muito para trás, não. Ele não tem 300, quase 400 gols como o Dixie Dean, mas é um lendário e ele está registrado na história como um dos campeões também, campeão dessa taça aqui, ó. O Chelsea ganhou esse troféu aqui uma vez, na temporada 1954-55. Eu tô falando do Roy Bentley. Ídolo, lenda dos Blues, atacante inglês, artilheiro do primeiro título do campeonato da primeira divisão, na temporada 54-55. O Roy Bentley faleceu em 2018, bem velhinho já, aos 93 anos, e seu nome era Roy Thomas Frank Bentley. Também está na seção de lendas do Chelsea. Quem quiser saber sobre a história dele, pode entrar no feed do Chelsea Fan BH e ler a história, que é muito boa. Está lá resumido um texto bem legal sobre esse notável do Chelsea, o Roy Bentley. Ele que nasceu em Bristol, e olha só, e além dos Blues da Inglaterra, ele jogou pelo Newcastle, pelo Fulham, pelo Queen's Park Rangers e pelo Bristol City. Tem 12 jogos pela seleção inglesa e marcou 9 gols, e foi um dos jogadores da Copa de 50 da seleção inglesa. Ele estava em campo quando a Inglaterra perdeu para os Estados Unidos no Estádio Independência, aqui em Belo Horizonte, na Copa de 1950. Na carreira, vestindo a camisa do Chelsea, o Roy Bentley entrou em campo 367 vezes e marcou 153 gols entre os anos de 1947 e 1957. Se o Dixie Dean, notável do Everton, marcou 5 gols no Chelsea, numa goleada por 7-2 em 1931, na temporada do título do Chelsea, 1954-1955, quando o Chelsea venceu essa taça aqui, foi campeão desse torneio, o Roy Bentley marcou também um gol nos Toffs no Goodison Park. Então, o Bentley marcou um gol contra o Everton no Goodison Park nessa temporada. O jogo terminou empatado em 1-1. Aí o Chelsea ficou na desvantagem, porque quando o Dixie Dean marcou os gols, foi goleada dos Toffs, né? Nesse jogo que terminou empatado em 1-1 com o gol do Roy Bentley, 50 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas estavam no Goodison Park, lá na casa do Everton, 50.658 pessoas. Foi um jogo da 28ª rodada da League Division 1, em 2 de maio de 55. O gol do Everton foi marcado pelo atacante Tony McNamara. O Chelsea foi o campeão e o Everton foi só o 11º colocado naquela edição 54-55, com 42 pontos ganhos. Na temporada de título, essa, 1954-55, quando o Chelsea venceu a League Division 1, aqui, ó, esse troféu, o Roy Bentley, em 44 jogos, marcou 22 gols. Então era a média de 1 gol a cada 2 jogos, era uma boa média. Então, notáveis de Toffs e Blues, Everton e Chelsea, Dixie Dean e Roy Bentley, super artilheiros históricos, lendas do futebol inglês, e que
já partiram, já faleceram. O Dixie Dean em 1980 e Roy Bentley em 2018. Chegou uma turma aqui, vamos dar um salve. Tava aí o Ezequiel, chegou o Cris. Salve, Cris, meu xará, lá de Cabreúva. O Félix Renan, seja bem-vindo. E o Charles Pereira também. Vamos na nossa resenha aqui, que é o pré-jogo de Everton e Chelsea. É a rodada 17 da Premier League. O jogo vai acontecer neste domingo, dia 22, às 11 da manhã, em Liverpool, em Goodson Park, 11 horas da manhã, horário de Brasília, 14 horas no Reino Unido. Então, vamos mudar aqui dos notáveis para destaques das equipes atuais, né? Se um é da década de 30 e o outro era da década de 50, no tópico notável, os nossos destaques pertencem ao time atual, onde o Chelsea é segundo colocado e o Everton é só 16º. Começando pelo time da casa, vou destacar o atacante Dominic Calvert-Lewin. Ele já foi destaque de outras vezes, mas o Chelsea não, o Everton não tem atacante melhor que ele. Ele, inglês, nascido em Sheffield, o Calvert-Lewin foi companheiro do Richarlison na época. Richarlison já saiu, está lá no Tottenham, já está até fora do time, não está contundido, né? Com 27 anos, já entrou em campo 15 vezes pela Premier League, mas não tem sido regular, não. Mas tem que tomar muito cuidado com ele. Ele é um daqueles caras que marcam. Ele já tem histórico de gols contra o Chelsea. Marcou só 2 gols nessa temporada 2024-25. Frequentemente substituído nos jogos, tá? Então dificilmente ele joga aí 90 minutos. Passou por longos períodos de lesões e está no Everton desde o ano de 2016. Então já são aí 9 temporadas como atleta profissional dos Toffees e chegou, né, ele que iniciou na base do Sheffield United que estava na primeira divisão inglesa na temporada passada e agora está na segunda divisão, está tentando voltar, está com uma boa campanha. Então, Maresca e a defesa dos Blues, olho aí no Dominic Calvert-Lewin, que vai comandar o ataque dos Toffees em sua casa no Goodson Park nesse domingo. Pelo lado azul londrino, no Chelsea, Enzo Fernandes, né? Tá evoluindo, nosso argentino volante de 23 anos, campeão do mundo pela seleção na Copa do Catar. É o melhor parceiro do equatoriano Caicedo no meio. Como não vai ter o Romeu Lavia, a configuração de defesa ali, a cobertura da zaga, será sul-americana entre o equatoriano e o argentino. O Enzo já tem 20 jogos nessa temporada e 15 jogos pela Premier League. 3 gols, 4 assistências, então é um cara que em 15 jogos do campeonato inglês ele já contribuiu com 7 gols, marcando 3. Ele é um cara que todo mundo lembra, na Copa do Mundo ele não era titular, recebeu a oportunidade, arrumou aquele meio campo da Argentina e seguiu até a final e botou a faixa no peito e levantou o da taça. Os gols, né, já que ele tem 3 gols nessa temporada, é um dos destaques e pode ser um dos caras que esporadicamente o Chelsea vence no Goodson Park por 1-0 com dificuldades ali. O Enzo Fernandes é um desses caras que pode achar um gol e fazer o gol da vitória em Goodson Park. Então, ele marcou gols nessa Premier League 24-25 contra o Leicester, fora de casa na rodada 12, contra o Aston Villa em Stamford Bridge na rodada 13 e contra o Tottenham na rodada 15, fora de casa, aquele jogo em que o Cucurella escorregou, o Tottenham abriu 2-0 e o Chelsea partiu para cima. É um cara que tem recebido muita liberdade do treinador Maresca para chegar ao ataque e está entregando aí gols e assistências. Salve para o Paul e 3036, sigam aí e vamos resenhar muito, porque Chelsea e Everton tem sido jogos bem difíceis. Na temporada passada aconteceu até uma goleada, mas já era no final do campeonato, foi quando o Maurício Pochettino engatou aquela sequência, mas essa goleada, o jogo foi em Londres. Mas estamos baseando essa nossa resenha em jogos realizados no Goodson Park com o Chelsea visitante. O último jogo em Goodson Park pela Premier League aconteceu
no dia 10 de dezembro de 2023, então há mais de um ano, na 16ª rodada. Tá? Era a 16ª rodada e 39.280 pessoas assistiram. O árbitro foi o Michael Oliver. O Everton venceu esse jogo por 2-0. Era o Xandaiche já contra o Maurício Pochettino. Os gols da partida foram marcados pelo Doucouré aos 54 minutos e pelo Dobbin aos 91 minutos, já no desconto 90+1. Na época da partida, o Chelsea era 12º colocado na Premier League e o Everton era 17º. Na atual temporada, o Chelsea é segundo e o Everton é 16º. Então, o Xandai está com o mesmo tipo de problema. O elenco não se qualificou muito, não está conseguindo implementar o futebol, não. O bom sistema defensivo, né? O Xandai ele imprime dificuldades aos adversários, mas o Everton é um time que marca poucos gols. Só para se ter ideia, em 15 jogos realizados, o Everton marcou 14 gols. Então é uma média inferior a um gol por jogo. É um time que marca pouquíssimo. Tanto que o Calvert-Lewin, em 15 jogos, só tem 2 gols e é o principal atacante dos caras. No final do campeonato, o Chelsea foi o 6º, está em competição europeia, muito bem, e o Everton foi o 15º com 40 pontos. Pochettino e Xandai escalaram as seguintes equipes para iniciar aquele jogo que foi o último entre Toffees e Blues do Goodison Park. O Pochettino mandou a campo Pickford, Brandt White e o Mykolenko, Tarkowski, Garner, Ashley Young e o Doucouré, o Gueye, muito bom volante, caberia no Chelsea, hein? Harrison, Calvert-Lewin e o McNeil. O Chelsea já tinha o Sanches no gol, aprontando das suas, já com toda a desconfiança do torcedor. Então, Sanches, Badiashile, Disasi e o Caicedo. Badiashile não vai jogar, está contundido. Cucurella, James, Enzo Fernandes e Gallagher. James machucado, Gallagher foi vendido. Mikhailo Mudryk, suspenso, porque está passando por uma investigação em exames de antidoping, foi flagrado no exame antidoping. Cole Palmer e o Armando Broja. O Armando Broja, que hoje é um jogador do Everton e, por estar emprestado nessa temporada, ele não pode atuar contra o Chelsea. Então, Sanches, Badiashile, Disasi, Caicedo e o Cucurella, James, Enzo Fernandes, Conor Gallagher e o Mudryk, Palmer e o Broja. Entraram ainda no jogo, foram 5 alterações do Maurício Pochettino. Entraram Covil, Harim Sterling, Nicholas Jackson, o goleirão Dodge Petrovic, que está fazendo falta, e o Ian Madsen, que agora é jogador do Aston Villa. Então, a última visita do Chelsea ao Goodison Park não foi boa, derrota por 2-0 com gols do Doucouré e o Dobbin. O Doucouré deve estar no time titular contra o Chelsea no domingo. O Dobbin, temos que pesquisar dele aqui para saber se ele faz parte ainda. Vamos ver se o Dobbin ainda está no elenco do Everton Football Club para a temporada. O elenco do Everton nessa Premier League é o seguinte, ó. Goleiros Pickford, João Virgínia, português, e o Asmir Begovic. Já temos o terceiro goleiro, Begovic, 37 anos, ex-goleiro do Chelsea. Michael Keane, James Tarkowski, Vitaly Mykolenko, Nathan Pedersen, Bradley Mona, Ashley Young, Simon Coleman, Roman Dixon, Jared Brandtwaite, Jake O'Brien. No meio campo, o Orel Mangala, belga. Olha, o Abdoulaye Doucouré, esse, confirma isso, é titular. Gana Gueye, outro titularíssimo, jogador muito bom de bola. James Garner, Callum Bates, Harrison Armstrong, Luke Butterfield, Owen Baker e Tim Ihoebuna. O Ihoebuna, ele está contundido e não vai para o jogo. Dwight McNeil, Calvert-Lewin, Armando Broja, Youssef Chermiti, Martin Cherif, Iliman Ndiaye, Jack Harrison, o Beto e o Jesper Lindström. Então, o autor do segundo gol, o Dobbin, ele não está no elenco do Everton nesta temporada 24-25. Então, vamos torcer. Eu acho que o Chelsea vai vencer. Como sempre, vai se imprimir, mandar o seu ritmo, mas não espero
muitos gols, não. Eu espero um jogo ali, eu espero que uma vitória. E eu tô achando, o meu palpite, que o Chelsea vence por 2-1. Quem quiser, mande aí o palpite e vamos resenhar. Vamos falar de títulos, né? Vamos falar de títulos do anfitrião, né? O Everton, o dono da casa. Ele está acostumado a ver o Everton sempre na parte de baixo da tabela. Mas o Everton é um time que tem muitos títulos da primeira divisão da Inglaterra. O Everton Football Club tem 9 títulos do campeonato inglês. Em 9 temporadas levantou esta taça. 1900 não, é bem mais antigo ainda, foi antes de 1900, no final ali. 9 títulos do Everton. 1890-91 temporada foi o primeiro título. Não existia o Chelsea ainda. Só foi vencer seu segundo campeonato inglês da primeira divisão em 1915, ano em que o Chelsea disputou pela primeira vez a final da Copa da Inglaterra e perdeu para o Sheffield United. 1928, o terceiro título. 1932, com o Dixie Dean, que falamos agora, foi o quarto título. A quinta conquista, 1939. Em 1963, o sexto título. Sétimo título no ano de 1970, temporada 69-70, quando o Chelsea foi campeão pela primeira vez da Copa da Inglaterra. O nono título em 1985 e então 1987, a última vez que o Everton Football Club conquistou a taça da primeira divisão da Inglaterra. O Chelsea tem só uma taça dessa, da antiga League Division 1, no ano de 1954-55, citamos agora há pouco, quando falamos aqui do Roy Bentley, o super artilheiro daquela temporada. Temporada 54-55, Roy Bentley comandado por Ted Drake, uma lenda do aço, um atacante também com uma excelente média de gols quando jogava futebol, ele que é um jogador vindo do Arsenal. Agora, quando o papo é Premier League, o Everton não tem Premier League, mas o Chelsea tem 5. 1955 ganhou a League Division 1 e 50 anos depois, com José Mourinho, levantou essa taça aqui. Então, 2005 e 2006, depois 2010 com o Ancelotti, 2015 novamente com o Mourinho e 2017 com o Antônio Conte. São as taças da primeira divisão vencidas pelo Chelsea e pelo Everton, League Division 1 e Premier League. Então, 15 taças da primeira divisão, fora as copas, competições europeias eventuais, e é muito bom. É interessante, eu adoro, eu tenho, Anderson mandou aqui, elogiando as taças aqui, o Anderson. Eu fiz questão, todas as taças conquistadas pelo Chelsea dos principais campeonatos, eu tenho. Tem a Premier League, a League Division 1, tem a taça da segunda divisão também. Quem sabe, para a próxima temporada, vai entrar a da Conference League também. E tem uma que eu ainda preciso conseguir, mas eu vou esperar, que é a da Full Members Cup, que é de um torneio, quando o Chelsea... Quando os clubes ingleses estavam suspensos das competições europeias, né? Aí eu vou fazer ela também para completar todas as taças, sejam elas de maiores ligas, relevantes. Mas se o Chelsea venceu, eu vou procurar. Então tá aqui, sempre para ilustrar as nossas resenhas também. Então 15 títulos em campo. Só para você ter uma ideia, em 1955, Roy Bentley brilhou. Em 2005, 2006 e 2010... quem mandava no ataque era um tal de Didier Drogba. Em 2015 tinha Drogba, mas o atacante número 1 era o Diego Costa. Em 2017, o Diego Costa reinou num time que tinha Cesc Fábregas, que tinha o John Terry na sua última temporada. Então, 5, 6, 10, 15, 17 os anos em que o Chelsea faturou a Premier League. E o Chelsea, vencendo o Everton,
vai ficar alguns minutinhos ou horas, né, sentindo o cheiro dessa taça aqui. Mas, para ficar definitivamente com ela, só lá no mês de maio. E aí é muita ilusão por parte do torcedor. Sérgio Araújo Farias, seja bem-vindo aqui para a nossa resenha, né? A resenha aqui, o Espaço, é um canal onde tem muita história sobre o futebol inglês e sobre o Chelsea, né? Tudo certo. Mas e sobre o Everton? A gente sabe algumas historinhas assim. Mas vamos falar um pouco sobre o Everton, que é um clube tão tradicional quanto, aliás, na Inglaterra, a tradição, seja dos grandes aos pequenininhos, não falta, né? O Everton Futebol Clube de 1878, então 146 anos aí de história. O Chelsea é de 1905. Clube da cidade de Liverpool, já foi em épocas o maior time da cidade, rival do Gigante Vermelho de Liverpool, líder da atual Premier League. Há 2 semanas eram para ter se enfrentado no derby do Merseyside, mas devido a temperaturas, né, chuvas, neves, foi adiado esse jogo ainda para ser disputado. Pertence à região do Merseyside ali, né? O apelido de Toffees, os caramelos, e tem outras que também são os azuis, né? São The Blues. Joga no Goodison Park, a última temporada nessa casa centenária deles. E a partir de 2025, 2026, vai mudar de casa para o Everton Stadium. Então, nosso adversário aí, tão campeão quanto o Chelsea, adversário do Liverpool, time da cidade de Liverpool. Vamos falar sobre essa cidade aqui. Olha só, a cidade de Liverpool, grande cidade do noroeste inglês, próxima de Manchester, fica em Merseyside. É um condado, vamos trazer para nós aqui, como se fosse um estado, né, da região. No Brasil seria um estado, tem o estado de Merseyside. A população da cidade, aproximadamente pouco mais, né, já passou dos 500 mil habitantes. E olha só, é uma cidade que foi fundada no ano de 1207, Liverpool de 1207. Na época, fundada por ordem do rei João, né? John foi rei da Inglaterra entre 1199 e 1216. Né? Foi rei até a sua morte. O rei John morreu aos 49 anos de... 42 anos, já eu vou falar dele aqui. Rei da Inglaterra entre 1199 e 1216. Ele que foi proclamado rei da Inglaterra, senhor da Irlanda e duque da Normandia. Quando morreu, foi sucedido por Henrique III. Então, um pouco da história aí da cidade onde o Chelsea vai jogar neste domingo. Liverpool, cidade do noroeste inglês, próxima de Manchester, cidade com mais de 500 mil habitantes, de 1207. Entre outras coisas, terra dos Beatles, terra do Echo e the Bunnymen, do Dead or Alive, do Frank Goes to Hollywood, né? E isso aqui é a parte musical. Beatles é a banda que é referência para tudo na música, do final dos anos 50 até sempre. A referência dos Beatles ela vai ser infinita para futuras gerações aqui. Beatles, Echo the Bunny, Dead or Alive, Frank Goes to Hollywood. Então, referências que estão espalhadas nas resenhas do Chelsea Fan BH em diversos episódios aí, sempre relacionados a jogos contra o Liverpool. E também, né, é a terra do Everton, terra do Liverpool, do Cavern Club, né, do Gary and the Peacemakers. Alguém aí se ligou, salve pro Márcio Leal aqui, bem aí se liga, pega a referência de Gary and the Peacemakers, se não, eu vou falar. Gary and the Peacemakers tem música cantada
nos estádios de futebol do Liverpool, do Celtic Futebol Clube da Escócia e do Borussia Dortmund. A música, famosíssima, antes dos jogos do Liverpool, a torcida sempre canta e é um show à parte. Estou falando da música You Never Walk Alone, do grupo, é até anterior, é contemporâneo, mas anterior também aos Beatles, Gary and the Pacemakers, autores da gravação original da música You Never Walk Alone. Então, cidade de Liverpool é destino dos amantes do futebol e da música quando visitam a Inglaterra. Beatles, Cavern Club, eu recomendo todos esses grupos de musicais aqui da cidade de Liverpool. Echo e the Bunnymen, recomendo a música Killing Moon, que é um super clássico dos caras, e um disco de 1997 chamado Evergreen. O Dead or Alive é synth pop, tem registros deles em turnê pelo Japão, e um hit mundial deles é a música Spin Me Round, e também ouçam That's the Way I Like It. Frank Goes to Hollywood já não existe, já faz alguns anos, super famoso, todas as bandas com hits mundiais. Então, Liverpool, Everton, Liverpool Football Club, Cavern Club, Beatles, é história, futebol, música, é a nossa dica aí. E a dica não está só por aí não, já vamos falar de um grande artista nascido na cidade de Liverpool e torcedor do Everton. Então, esse fica aí nos tópicos tanto do Everton Futebol Clube quanto da cidade de Liverpool. Que nessa rodada 17, já que o jogador em comum que vestiu as duas camisas do Chelsea e do Everton, no caso é um jogador do Chelsea que está emprestado, não vai poder jogar, porque a liga não permite, vamos falar de um cara que não está mais vestindo a camisa nem de Chelsea nem de Everton, mas sua equipe já jogou nessa rodada 17, ele estava no banco e venceu o Manchester City. Vou falar de um cara que hoje é jogador do Aston Villa. E o jogador em comum, nosso tópico aqui de jogador em comum, é Ross Barkley, o meia inglês que está com 31 anos agora, nascido em Liverpool, está lá no Aston Villa, é a segunda passagem dele pelo Aston Villa. A primeira aconteceu na temporada 2021. O Barkley foi jogador da base do Everton entre metade final dos anos 2000. No ano de 2006, ele iniciou no Sub-15. Teve sua primeira oportunidade no time profissional do Everton na temporada 11-12, fez 9 jogos, depois teve vários empréstimos. Essa temporada de debut profissional do Barkley, ele teve esses poucos jogos pelo Everton e foi um ano, um período em que o Chelsea ganhou a Champions League, né? Na Premier League não foi ali sexto colocado, mas ganhou aquela glória lá em Munique e venceu o Bayern e ganhou a Champions League pela primeira vez. Vários empréstimos, iniciou sua carreira profissional, teve uma regularidade no time do Everton a partir de 2012-2013, temporada em que o Chelsea foi muito mal na Champions League, defendia o título e caiu na primeira fase, mas ficando em terceiro no grupo, foi para a Europa League e acabou ganhando, foi campeão da Europa League, vencendo o Benfica em Amsterdã. O Barkley permaneceu no Everton, na equipe dos Dolphins, até o ano de 2017, quando se transferiu para o Chelsea. Foi jogador dos Blues entre 2017 e 2020. Chegou ali, quando ele chegou, eu falei, achamos um substituto ali na posição, maneira de bater na bola, cobrador de falta, um cara que chuta de longe. Eu me iludi ali com ele, falei, tinha o Hazard no time ainda, né? Falei, Barkley e Hazard, vai dar para ter uma substituição ali. O Barkley vai fazer um papel do Frank Lampard, mas o Barkley ficou pelo caminho, se envolveu em muitas confusões e entre 17 e 20, 86 jogos e 11 gols com a camisa do Chelsea. No Everton, ele vestiu a camisa azul dos Toffees por 179 partidas e marcou 27 gols.
retornou ao Aston Villa nessa temporada, nesse ano de 2024, né, após jogar a temporada passada pelo Luton Town, que acabou sendo rebaixado. Jogou na França, jogou no Lille, né? Acho que foi no Lille mesmo, no Nice. E agora retornou para a Inglaterra. E está muito bem, está no Aston Villa e está jogando Champions League. Jogador em comum, Ross Barkley, que poderia ter feito muito pelo Chelsea, mas acabou se perdendo pelo caminho aí com várias histórias, né? Seguindo a nossa sequência de pré-jogo entre Toffees e Blues, jogo que vai ser transmitido às 11 da manhã pela ESPN, no canal principal, e pelo streaming do Disney Plus, hein, pessoal? Rodada 17 no Goodison Park. Destaques, né? Desfalques, na verdade, já passamos os destaques, mas os desfalques. Lá no início da resenha, para quem não pegou, vamos falar de desfalques. O Chelsea não vai poder contar com o Fofana e com o Badiashile até o mês de janeiro. O Reece James participou de sessões de treinos, mas ele não pode jogar ainda. O Marco Cucurella está suspenso porque tomou cartão vermelho após o encerramento do jogo contra o Brentford. E o Mikhailo Mudryk está preventivamente suspenso por ter testado positivo no exame antidoping. O Chelsea até soltou um comunicado na semana passada, falando que não vai se pronunciar mais, que acredita no jogador, e o Mudryk disse que nunca usou nenhum tipo de substância. Então, esperam aí a contraprova. No caso do Everton, não vai poder contar com o Armando Broja, que é jogador do Chelsea, está emprestado, mas o Armando Broja ele não está fazendo muita diferença para o time não, mas fica o registro. Agora, o Dwight McNeil está com problema no joelho, é dúvida, mas pelo que falou o Xandais na coletiva dele, não vai jogar não. E o Gardner e o Yorebuna, esse sim não vai jogar, estão contundidos. O Yorebuna ele está com um problema no pé, jogo da rodada passada. Então, 3 desfalques no Everton e 4 desfalques do Everton, né, contando com o Armando Broja, e 5 desfalques no time do Chelsea. Efetivo, Marco Cucurella, esse sim, que é um titular e vai fazer muita falta. O Fofana vai ter o substituto, tem ali o Disasi, tem o Tozin, né? O Reece James tem o Malo Gusto. O Cucurella deverá ser substituído pelo Renato Veiga, ali fazendo o papel ali na lateral esquerda. Esses são os desfalques para a partida do Goodison Park nesse domingo, dia 22. Vamos brincar de adivinhar a escalação do Chelsea nesse domingão contra o Everton, né? Já que não vai ter o Cucurella, para mim entra o Veiga aqui. Provável time, né? Lembrando que não tem aqui nenhuma obrigação de acertar, não vale nada, mas se a gente acerta a maioria dos números, quer dizer que a gente está acompanhando e está observando bem a temporada do time, né? Então, olha só, provável time. Eu acredito, né? Dessa vez o Jorgensen não vai jogar, o titular da Premier League é o Sanches, então imagino que o setor defensivo dos Blues, zaga e laterais, Robert Sanches no gol, Malo Gusto na direita, Levi Colwill e o Axel Disasi, eu não acredito que vai ser o Tozin, não, e o Renato Veiga na lateral esquerda. No meio campo, Caicedo, Enzo Fernandes e ali meia e ataque Cole Palmer, Noni Madueke, Jadon Sancho e o Nicolas Jackson. Sanches, Gusto, Colwill, Disasi e Veiga, Enzo, Caicedo e Palmer, Madueke, Sancho e Jackson. Para mim, esse será o 11 inicial do Maresca. Palpite, placar baixo, mas acredito aí, 3 gols vão acontecer no Goodison Park. Meu palpite é vitória do Chelsea por 2-1. Não me perguntem quem vai marcar os gols, aí fica difícil, aí é querer demais acertar, mas que o Chelsea vença por 2-1. A arbitragem também está definida, é do Chris Kavanagh, inglês, árbitro bastante experiente, já 18 jogos
essa temporada 2024-2025. Desses 18, 10 deles aconteceram na primeira divisão, na Premier League. Será o terceiro jogo do Kavanagh, né, que ele apita, do Chelsea. Terceiro jogo do Chelsea com ele no apito. E o primeiro foi na rodada 7, em Stamford Bridge, no dia 6 de outubro, quando o Chelsea empatou com o Nottingham Forest em 1-1. O segundo jogo foi aquela derrota dos Blues na Copa da Liga para o Newcastle, 2-0, lá em St. James Park, no dia 30 de outubro, na quarta rodada da Copa da Liga, e o Chelsea acabou sendo eliminado. É um vacilo aí, e o Chelsea acabou ficando pelo caminho, né? É uma pena, uma competição a menos, mas isso pode ter um resultado positivo lá na frente. Será o segundo jogo do Everton, do Kavanagh na temporada, e o primeiro foi um empate em Goodison Park. Será então o segundo jogo do Kavanagh à frente dos Toffees aí, jogo em Goodison Park. Então, em 23 de novembro, na 12ª rodada da Premier League, o Everton empatou com o Brentford em 0-0 e o Chris Kavanagh era o homem das regras, era o homem do apito. É um árbitro experiente que apitou Conference League, né, Playoffs, Europa League, Playoffs aí, tá avando seu espaço, que conduza, que tenha uma boa arbitragem e que vença o Chelsea, que vença o visitante, que é a parte que é o time que nos interessa. Então, Chris Kavanagh, árbitro inglês, 10 jogos de Premier League, pela terceira vez vai apitar um jogo do Chelsea e pela segunda vez um jogo do Everton. O Phil Palmieri acabou de chegar, estamos caminhando para o final da resenha. Saindo um pouquinho do futebol, vamos para nossa finalizar aqui, né, a parte final já da nossa dica musical, que estava falando aqui do Everton, estava falando da cidade de Liverpool. Então vamos dar uma dica musical aqui, que dessa vez vai fugir da banda principal desta figura, dessa lenda, desse ícone da música inglesa mundial, né? É um cara que é uma referência também. Para mim ele não tem música ruim, não. Da banda original dele, ele é o cara que eu mais gosto, que ouço todas as músicas. Então a dica musical desse pré-jogo de Everton e Chelsea fica por conta de Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Nascido em Liverpool em 1942, né, o eterno Beatle, ele não é ex-Beatle, ele é o eterno Beatle. Cantor, compositor, multi-instrumentista, está em atividade desde 1957, está em turnê mundial, esteve recentemente aí no Brasil, já tocou aqui em Belo Horizonte 2 vezes, é uma lenda da música, tem inúmeros lançamentos em carreira solo e vamos indicar alguns deles aqui. Vou indicar um álbum de estúdio e um álbum ao vivo. Um salve para o Marcos e para o Eduardo Ferreira aí, que deram as caras aqui, participaram, contribuindo com a resenha. Então, nesses lançamentos em carreira solo, vou citar dois, vou dar a dica de um álbum de estúdio para escutar, o álbum Tug of War, de 1982, é um disco que tem 12 faixas, e um destaque para mim, que eu mais gosto, é uma música que toca no rádio todo dia até hoje, desde 1982, que é a faixa Ebony and Ivory, que tem um dueto com o cantor norte-americano, né, o Steve Wonder. Então toca muito esse disco, eu recomendo. Álbum solo do Paul McCartney, Ebony and Ivory, álbum Tug of War, de 1982. Agora, se alguém quiser um disco ao vivo, vou recomendar o CD Good Evening New York City, de 2009. É um disco duplo, 33 músicas, muitas, né, muitas delas, a maioria, sucessos do Paul McCartney, né, músicas dos Beatles, destaques para Yesterday, Let It Be, para mim a maior música já composta pelo Paul McCartney, Back in the USSR, de volta à União Soviética, Jet, Drive My Car, Get Back e Live and Let Die. Live and Let Die, que é uma música que tem várias regravações,
E a mais famosa delas, né, eternizada na voz do Axl Rose também, do Guns N' Roses. Live and Let Die, que é uma música da época do Wings, né, carreira solo, não é dos Beatles. Então, Good Evening New York City, de 2009, é uma dica de disco ao vivo do Paul McCartney, Sir Paul McCartney, lenda da música, eterno Beatle, torcedor do Everton. Ele que declarou, né, que ele torce pelos times da cidade de Liverpool. Ele não é um torcedor do Liverpool, ele gosta do Everton, mas se o Liverpool vencer ele está feliz. Mas se tiver um derby entre o Everton e o Liverpool, ele gosta mais do azul. Então, Paul McCartney, torcedor do Everton. Álbum Tug of War, de estúdio de 82, faixa Ebony and Ivory, dueto com Steve Wonder. E Good Evening New York City, de 2009, discão duplo com 33 músicas. E eu tenho aqui um disco, um DVD do Paul McCartney. Tá virado aqui, mas dá para entender bem. Paul McCartney Live em Canadá, é um show de 2008, gravado aqui, ó, no Live at Plains of Abraham, em Quebec, no Canadá, em 20 de julho de 2008. Então, são aqui 30 músicas, tem Jet, Drive My Car, Only Mama Knows, né, My Love, que ele fez para ex-esposa, a falecida Linda McCartney, está aqui. Então, Paul McCartney nessa resenha. E o DVD fecha com a incrível Let It Be. Então, fica aqui, Paul McCartney, live em todas as fases. Paul McCartney, live em Quebec, 2009, com a dica de DVD da lenda nascida na cidade de Liverpool. Dica musical do Paul McCartney, bem recheado aqui, um pré-jogo bem rico de informações. Vamos dar o cardápio completo, vamos dar o serviço, né? O jogo é o Everton contra o Chelsea, Toffees versus Blues, domingo 22 de dezembro de 2024, às 11 horas pelo horário de Brasília, 14 horas horário do Reino Unido. Transmissão ESPN, o canal principal do grupo Disney, e pelo aplicativo, pelo streaming, o Disney Plus. Quero agradecer a todo mundo que participou, que passou pela resenha aqui. Vamos falar sobre cada um aí, o Filipão Augusto lá no final lá no início da resenha, o Eliseu, o Arsênio Gomes, o Anderson, Miguel, o Lampa Mil Grau, o Júnior Quaisan, Thiago Mares, Hugo Capó, o Igor Rafael. Então, galera que chegou e contribuiu demais com a resenha aqui. O Ezequiel, meu xará Cris Silva, o Félix Renan, Charles Pereira, Paul, Sérgio Araújo, Márcio Leal, Fio Palmieri, o Marcos e o Eduardo Ferretti. Galera que participou da resenha, essa longa resenha, mais rica resenha, com história, futebol, música. Falamos do Chelsea na temporada europeia continental, Chelsea líder geral da Conference League, e espera Ghent, Heidenheim, Copenhagen nesta próxima fase da UEFA Conference League. Para ser certo aqui, ó, Ghent, Real Betis, Copenhagen ou Heidenheim. Desses quatro sai o adversário do Chelsea no mês de março na fase de oitavas de final da Conference League. E nesse domingo, o Chelsea do Enzo Maresca, mostrando um bom trabalho, vai na busca pela ponta da Premier League contra o Everton em Goodison Park. Que o Chelsea entregue uma boa performance na casa dos Toffees. Para o Matheus, que acabou de chegar aqui no final da resenha, esses agradecimentos e pedir aquela moral nas redes sociais, que é Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, Chelsea Fan BH 1905 é o canal do YouTube, onde tem mais de 470 vídeos. Lá tem
Gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, pré-jogo, pós-jogo, pílulas blues, história de torcedor, é cardápio, é vasto, é texto, é áudio, é vídeo. E para quem gosta só de ficar escutando, fazendo a sua caminhada, o seu exercício, no trabalho, que fica ali para colher informações, se distrair, que gosta de futebol, Chelsea Fan BH no Instagram, não, Chelsea Fan BH em áudio, né? No Spotify e também Amazon Music. É isso, resenha paga, muito bem feita. Assistam futebol, ouçam música, ouçam Paul McCartney, ouça Beatles, ouça Gary and the Pacemakers, Dead or Alive, ouça Echo the Bunnymen, ouça Frank Goes to Hollywood, ouça música, que é o mais importante. É um entretenimento, alivia, é uma terapia. Valeu demais a todo mundo. Resenha paga, que vença o Chelsea do Enzo Maresca fora de casa, no Goodson Park, que pode ser aí a última visita do Chelsea a Goodson Park. A última visita do Chelsea ao Goodson Park na Premier League, este certamente será. Valeu, saudações povo blue, aqui não precisa entender de futebol, basta gostar do Chelsea. Bandeira azul, ó, sempre lá no alto. Valeu!